paz do Senhor Jesus Cristo, amado irmão. Louvado seja Deus. Hoje eu vou usar aqui o fone de ouvido, que o microfone, fica mais perto. Estou meio rouco, como dá para perceber. Mas que Deus te abençoe e te proteja nesse dia maravilhoso. Vou ler aqui, amado irmão, Provérbios 1:22, na versão Bíblia de Jerusalém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade, e vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, e glória a Deus Espírito Santo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho aqui, amado irmão, amada irmã, outras 4 versões deste mesmo versículo. NVI diz assim: gente louca, até quando continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Nova versão internacional. A que eu li foi a linguagem de hoje, essa é a NVI. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? João Ferreira de Almeida: até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? E odiarão os insensatos o conhecimento? E a João Ferreira de Almeida, corrigida fiel: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Tá aqui, irmãos amados, 5 versões de tradução. Traduções de Provérbios de número 1, Provérbio 1, versículo 22. E o que nós queremos falar aqui, amado irmão? Nós, Espírito Santo, eu, e louvado seja Deus. Espírito Santo de Deus que nos ajuda em todas as coisas. Quero falar aqui, amado irmão, sobre a ignorância e a sabedoria. Louvado seja Deus. Penso eu, amado irmão, talvez que a coisa mais triste de uma pessoa é ser ignorante. Louvado seja Deus. Tomemos inicialmente de modo bem simples a ignorância como o não saber. Reflita comigo uma coisa. Não é triste não saber? Uma pergunta: não é triste não conhecer algo? Que mais? Não é triste pensar que talvez isso que você não sabe pode modificar por completo a sua vida? Reflita, irmão. Não é triste também imaginar que talvez o que você não conhece é a verdade, ou ao menos esteja muito próximo dela, e o que você pensa ser verdade não passa de um engano? Já pensou sobre isso? Louvado seja Deus. E para entender a importância dessas questões que eu fiz agora, é necessário compreender o que realmente é ignorância e de que modo ela interfere em nossas vidas. Vou falar nossas, irmão? Pois bem, deixando de lado o que pensa o senso comum e a nossa intuição, é possível definir, ainda que brevemente, que a ignorância é um estado em que o indivíduo se encontra, em que ele não sabe que não sabe. Entendeu, irmão? Meio complicado, Repara, por exemplo, mais do que ser uma pessoa que não sabe, o ignorante é aquele que não sabe que não sabe. Glória a Deus, Todos em algum momento já passaram por uma experiência de descoberta. E descobrir algo é tomar consciência do não sabido, ou melhor,
do não saber que não sabia. Vivia, ao menos, em relação a tal saber na ignorância. Louvado seja Deus. O problema é se este saber não conhecido for, por exemplo, a felicidade. Isso é, e se você e eu pensamos que a felicidade é tal coisa, quando de fato ela é outra coisa que sequer nós pensamos. Então, vivemos não só como ignorantes, não só na ignorância, como uma vida inteira ignorante, ou seja, ignorando o que, de fato, é neste exemplo que usamos agora, por exemplo, a felicidade. Louvado seja Deus. Vivemos, se assim for, uma vida inteira totalmente enganados, enfadados e enamorados pela ignorância. Pois bem, existem algumas características que marcam o ignorante e, em contrapartida, o sábio, que é o título dessa meditação de hoje. O indivíduo que não sabe, ou seja, o ignorante, ele é convicto das coisas, sabia? Ou seja, tem certeza que a felicidade é X, tem convicção que a justiça é Y e tem plena certeza de que o sucesso profissional é Z. Entretanto, não tem qualquer base, não tem qualquer argumento, fundamento minimamente razoável para pensar tais coisas como essa que eu acabei de citar. Por exemplo, veja o problema da ignorância. Ela não resiste no fato de o indivíduo ter convicção das coisas, mas sim em ter uma certeza tal, sem qualquer fundamentação razoável. Esse é o ignorante. E por essa convicção e por estas características, é perda de tempo, irmão, discutir, conversar ou tentar dialogar, seja lá sobre o que for, com o ignorante. Por quê? Porque ele já tem antecipadamente certeza das coisas. Então, não importa o que você fale, não importa a maneira como você dialoga, não interessa nem mesmo se você provar o contrário do pensamento de tal indivíduo. Ele dirá que você está errado e que ele está certo. Seu ignorante. Portanto, não precisamos perder tempo com o ignorante. É preciso gastar tempo para não ser ou não se tornar um ignorante. Entendeu? Então segue aí algumas dicas agora para não viver enganado e se enganando a si mesmo. Se a ignorância é o estado em que o indivíduo se encontra, em que ele não sabe que não sabe, qual é o estado em que se encontram aqueles que se propõem o caminho inverso ao da ignorância? De maneira bastante objetiva, pode-se dizer que o estado inverso ao da ignorância é a incerteza. Incertezas. E o que é a incerteza? É o estado em que o indivíduo se encontra, em que ele sabe que não sabe. Entendeu? Ele sabe que não sabe, ele assume que não sabe. Ora, e de qualquer modo, então, não sabemos. Que diferença faz ser ignorante ou incerto? A diferença é bastante crucial e suficiente para modificar a vida de uma pessoa. Você sabendo dessa diferença. Se o indivíduo ignorante não está aberto ao diálogo, se ele não está aberto à conversa, ao debate e no fim das contas ao saber, um indivíduo incerto mais do que nunca estará disposto a ouvir, estará disposto a conversar, a dialogar e encontrar boas razões
e motivos minimamente razoáveis para pensar que a felicidade, por exemplo, é tal coisa e não outra coisa, que a justiça é A e não B, que o sucesso profissional é C e não Z. Louvado seja Deus. Note que entre o ignorante e o incerto há um abismo. O ignorante não está de fato aberto ao saber, enquanto o incerto está sempre buscando, querendo conhecer, querendo saber. O ignorante sempre tem uma resposta final e acabada, prontinha para as coisas, ele sempre tem. Mas o incerto tem sempre uma pergunta, o incerto tem sempre uma dúvida. Para quê? Para lhe enriquecer, porque ele quer saber, ele está incerto. Por que então é razoável pensar que é melhor ter dúvida de ser um indivíduo incerto do que ter certeza de ser um indivíduo ignorante? Há uma frase de um filósofo que viveu aí há tempos atrás, bem conhecido, que diz assim: só sei que nada sei. Essa é a frase dele. E nessa afirmação ele tem uma única certeza, que ele não sabe de nada. Essa é a verdade. E ele aí nos deixa uma lição. Quanto mais vamos tendo consciência que sabemos e conhecemos as coisas, mais nos tornamos ignorantes. E quanto mais vamos tendo consciência que nada sabemos e nada conhecemos, mais nos tornamos sábios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Isso não significa que nunca chegamos a respostas para determinadas perguntas, mas apenas que, à medida que vamos conhecendo as coisas, os assuntos, mais tomamos consciência de inúmeras outras coisas que ainda não conhecemos. Louvado seja Deus. Então, nesse sentido, entre não saber que não sabe e saber que não sabe, é muito melhor saber que não sabe, já que essa consciência do não sabido, na medida que conheço, me permite saber, aprender e viver a noção da felicidade, ao menos, mais próxima do que de fato venha a ser realmente a felicidade. O ignorante, arrogantemente, ele dá respostas, mas o sábio, humildemente, ele faz perguntas. Louvado seja Deus. Fica aí, amado irmão, essa breve meditação, Provérbios número 1, versículo 22. Vamos ser sábios, irmão. Medita em todo o provérbio, do versículo 20 até o versículo 23. E se quiser pode ler também o provérbio de número 2, que ele é muito rico no que diz respeito à sabedoria e ao conhecimento. Sabedoria está aí, de graça. Para quem quiser, a sabedoria clama nas praças, mas quem quer a sabedoria? Muitos querem a sabedoria, muitos querem ter o conhecimento, para dizer que tem conhecimento. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu a palavra dele, o Santo Evangelho, para que nós, além de conhecermos, sejamos e fôssemos praticantes de tais ensinamentos. Além do conhecimento, vamos ser praticantes. Mas antes de conhecer e praticar, devemos assumir e reconhecer que não sabemos de nada. E com certeza esse espírito de humildade te tornará muito mais rico e você aprenderá muito mais coisas. Louvado seja Deus, porque eu sou o primeiro que aprendo aqui com essas meditações e espero que tenha adicionado alguma coisa à sua vida. E se você quiser também, pode compartilhar com aqueles irmãos que você quer abençoar. Amém? Louvado seja Deus, e eu desejo que Deus te abençoe no dia de hoje.
e para todo sempre, se assim ele permitir. Amém.